Olá, pessoal que acompanha aqui o SB 24 horas. Muito boa noite para vocês. Hoje, quarta-feira, 13 de setembro, estamos aqui com a nossa querida Kátia Baio para mais uma live com a psicóloga. Vocês devem estar estranhando, né? Hoje não é segunda-feira, não tem estúdio live. O que a G está fazendo aqui? Pois é, hoje a nossa Mayra não pôde estar presente devido aos compromissos da agenda dela. Então, vou estar aqui com a Kátia Baio, falando de um assunto, de um tema muito interessante para vocês que nos acompanham. Vamos falar aqui um pouquinho sobre família. Boa noite, Kátia, tudo bem com você? Boa noite, Gê, tudo bem? Então tá bom. O nosso tema de hoje será pais e filhos, as expectativas idealizadas pelos pais. Kátia, fala pra gente um pouquinho o que seriam essas expectativas. Assim, quando os pais se tornam pais de fato, né? Quando um homem e uma mulher se casam, eles de alguma forma já começam a idealizar os seus filhos, né? Como vai ser, Sim. né? Se vai ser com a cara de um, se vai ser com a cara de outro, se vai ser mais loiro, se vai ser mais moreno, se vai ser mais baixo. E quando de fato eles se tornam pais, quando essa criança já está sendo gerada dentro do ventre, o que acontece? Já se inicia alguns adjetivos em relação a essa criança. Que adjetivo? Ele é muito agitado, quer dizer que ele vai ser uma criança muito peralta quando nascer. Ele é calmo dentro do ventre, então quer dizer que ele vai ser uma criança mais serena. De alguma forma, a gente já começa a depositar como vai ser a personalidade dessa criança. Sim. E essas expectativas, elas se tratam do quê? De alguma forma, de uma superproteção desses pais. Porque não querem que essas crianças sofram, que tenham a mesma vida que eles tiveram. Às vezes passaram por sofrimentos e, de alguma forma, esses pais eles querem que essa criança passe por essa superproteção. Ou até pelo fato de como esses pais foram educados, né? Porque os pais, de alguma forma, vão refletir aquilo que os pais deles foram. Ou não, né? Se foram pais atenciosos, se foram pais superprotetores, se de alguma forma deram o carinho necessário, esses filhos, eles vão querer passar para esses pais. Por isso que é muito importante a gente estar falando essa questão da expectativa. Porque a expectativa sempre vai existir. A gente fica sempre na expectativa, no devaneio, de que como será, que profissão ele vai seguir, será que ele vai escolher uma pessoa que seja parecido com ele? Será que vai escolher uma pessoa que vai seguir uma mesma doutrina que ele? Enfim, a gente começa a adicionar várias e várias expectativas. E a expectativa não é ruim. Porque o que a expectativa representa? Que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer o bem para outra pessoa. Mas imagina uma expectativa além, uma expectativa muito alta. E acontecem alguns casos de pais que ficam sabendo já dentro do ventre que essa criança tem algum problema de saúde. Sim. Né? Ou que vai nascer com algum tipo de síndrome, ou com algum tipo de deficiência. De alguma forma, esses pais, toda a expectativa que estava em volta, de alguma forma se quebra. Daí, nesse momento, é necessário que se haja outras expectativas. É necessário que floresça outras coisas. Por isso que essa questão da expectativa muito alta pode fazer com que gere várias síndromes nas crianças, não só em crianças, como em adolescentes, e fazer com que o seu filho, quando adulto, ele se torne um adulto infeliz. Se torne um adulto triste. Porque tudo tem que ter um limite, né? Tudo tem que ser poderado, né? Moderado, né? Digamos assim. É o instinto maternal, paternal, eu quero proteger, porque é meu. Mas tem que ter um certo limite, porque tem todo um ciclo da vida, né? Vai passar aquela fase da infância, vai chegar a adolescência. E os filhos, eles precisam ter esse discernimento. Eu preciso tomar minhas atitudes, eles precisam saber que toda ação tem reação. E eles não vão passar a vida inteira embaixo da saia da mãe. Eles não vão passar a vida inteira ali debaixo da asinha do pai. O grande entendimento nessa questão de ser pai e mãe, porque de fato é um grande desafio.
né? Você, além de você colocar alguém no mundo, você tem que educar e, de alguma forma, tentar colocar seus princípios diante a um desequilíbrio que existe no mundo atual, onde tem tantas outras crenças que não são iguais às nossas. Então, como esse filho vai se tornar diante de tudo isso, com essa superproteção? Sim, com certeza. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando essa criança nasce, de alguma forma, essa mãe já olha para essa criança, poxa, que gordinho, que bonitinho, e vai alimentando isso. Mal sabe ela que essa alimentação pode gerar um transtorno para ele futuramente. Um transtorno do quê? Um transtorno alimentar. Porque enquanto pequenininho, ele é lindo. Ele é lindo, bonito, gordinho, fofinho, cheio de bochechas. Daí, ao decorrer da idade, essa mãe, ela já não sabe como lidar com isso. Mas quem gerou todo esse anseio em cima dessa criança já foi essa própria mãe e esse próprio pai, né? Por exemplo, quando essa criança já inicia a vida escolar, qual é a questão? Não, mas você tem que aprender rápido. Não, mas você tem que aprender a escrever, você tem que aprender a ler, você tem que se interagir com os colegas, você tem que ser isso, você não pode ser tão tímido. De alguma forma, já começam todas essas pressões em cima dessa criança. E o que nós vemos nos dias atuais, que a última coisa que essa criança é criança. Sim. Porque ela está tão exacerbada de atividades diárias, ela tem que fazer música, ela tem que fazer natação, ela tem que fazer algum tipo de esporte, um balé, um karatê, um muay thai. Sim, ela acaba pulando de fase, né? Deixando de ser o que ela realmente é, que é uma criança. Ela precisa se descobrir ali o que eu quero, o que eu vou ser. Não é porque minha mãe é isso, meu pai escolheu essa profissão, que eu tenho necessariamente que segui-lo. Assim, eu sou suspeita para falar, porque quem me conhece, assim, conhece a minha história. Eu saí de casa cedo. Eu não tive o apoio dos meus pais, assim, tu precisa fazer isso, tu tem que ser isso na tua vida. Não, eu tive a oportunidade de escolher. Eu poderia ser uma coisa ruim. Só que, assim, graças a Deus, a educação que os meus avós, que os meus pais me deram, fizeram com que eu escolhesse um caminho bom para me seguir. Ou seja, eu tive a liberdade, eu tive, digamos assim, sair debaixo da saia da minha mãe, da asinha do meu pai, para conhecer o que o mundo tem para oferecer de bom e de ruim. E eu tive essa chance de escolher. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, os pais, eles têm que saber até onde esse limite é bom e até onde ele é ruim. Na verdade, porque ao ponto que eu quero proteger o meu filho, eu também tenho que dar a liberdade dele escolher, dele decidir. Porque é muito invasivo o que eu vou falar agora, assim, meio contraponto com o que eu vou dizer, mas é nas dores que a gente aprende. Então, se a criança, o adolescente, enfim, o adulto de uma forma geral, ele não passar pelas dores da vida que são normais de alguma forma, ele vai virar um adulto mimado, um adulto frustrado, um adulto que de alguma forma, quando ele precisa se impor diante uma equipe, ele não vai saber se impor. Né? Dificilmente vai conseguir liderar toda uma equipe, porque ele não se sente assim, ele se sente o quê? Ele se sente uma pessoa fragilizada de alguma forma. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que esses pais estão refletindo para esses filhos. Né? Nem sempre superproteção é bom. Nem sempre você deixar que ele caia ou deixar que ele conviva com as demais pessoas é bom. Ter uma super atividade todos os dias vai fazer com que se torne uma criança cansada, uma criança estressada. A todo momento é uma criança que ela tem que demonstrar que ela é boa o suficiente, e nem sempre ela é boa o suficiente, nem sempre ela consegue tirar boas notas. Sim. E outra, sinônimo de tirar boas notas não é significado de um profissional de qualidade, de um profissional bom. Eu conheço muitos estudantes que estudavam na minha época do ensino médio, que eram ótimos alunos, tiravam sempre 10, 10, 10.
Mas hoje, nem todos eles têm uma faculdade, nem todos têm o brilho nos olhos. Porque muitos fizeram, porque o pai era engenheiro, então ele tinha que ser engenheira. A mãe era professora, ela tinha que ser professora. Porque quando você vai contratar alguém dentro de uma empresa, o contratante, ele não olha apenas quem tem o currículo MBA. Ele vai olhar, de fato, aquele que tem o brilho nos olhos. Porque aquele que, de fato, tem o brilho nos olhos é o que vai em busca daquilo que, de fato, é um desafio, daquilo que, de fato, é impossível. Sim. Então, é necessário que se haja menos cobrança, que se haja dosagem quanto à questão dessa educação, quanto à questão da cobrança. Se educar a todo instante, comparar que o teu irmão é melhor que você, que os teus amiguinhos tiram uma boa nota melhor que você. A comparação insistentemente, esse filho nunca vai achar que ele é perfeito. Ele nunca vai achar que ele é bom o suficiente. Imagine, você acha que você está trabalhando a autoestima, mas muito pelo contrário. A todo instante você está fazendo com que essa autoestima se torne baixa. Isso é verdade. Deixa eu ler aqui as participações. Beijo, D'Ângelo, obrigado, sempre acompanhando aqui a gente. A Silvia Cruz, beijo, Silvia. A Francisca Vilma, beijo para você, Vilma, obrigado. O Maurão do Lava Jato está mandando boa noite. Boa noite, Mauro. A Francisca Vilma está parabenizando pelo nosso trabalho. Muito obrigada. SB 24 Horas agradece. O Cauã Faustino está nos acompanhando. A Fernanda Cristine. O Jonathan Carmo. A Shirley Neves está mandando boa noite. O Wagner da Silva Pereira, boa noite. Obrigada. Vocês que tiverem suas dúvidas, que quiserem tá mandando suas perguntas para a psicóloga, ela está aqui para responder. Vocês. Recentemente, eu li uma matéria falando justamente sobre isso. Um determinado empresário, dando seu depoimento a um determinado jornal, que ele teve uma infância que ele era filho único. E os seus pais, eles lhe privavam de tudo. O meu filho não pode brincar com os outros coleguinhas porque ele vai cair, ele vai se machucar. E, realmente, se ele fosse brincar, ele sempre caía e se machucava. O meu filho não pode ser isso, o meu filho não pode ser aquilo. E ele cresceu, se formou, e casou, teve filhos, e ele não conseguia se impor com os filhos dele. Ele não conseguia ser o líder da casa. De chegar para a esposa dele e falar, isso é certo, isso é errado, porque ele tinha medo da reação das pessoas. E ele foi nomeado gerente da empresa que ele trabalhava, e ele praticamente faliu a empresa por conta desses medos. Foi daí que ele chegou, conversou com a esposa dele e falou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento, porque está errado. É aí que entra a questão que eu falei anteriormente. Até que ponto esse limite? Os pais protegeram tanto o filho que ele acabou ficando à mercê dos medos dele. Ou seja, ele tinha tudo para ser um empresário de sucesso, ter levado a empresa, ter montado seu próprio negócio, mas sequer ele sabia como se portar com seus próprios filhos. É que, de fato, assim, a crença que ele tinha é de que ele nunca seria capaz de ser um bom líder. Nunca, a crença de que os pais dele colocaram tanto medo nele de que ele precisava ser super protegido, ele precisava de ajuda a todo instante, que ele não se colocava como uma pessoa capaz de ajudar os outros. Por isso que era muito mais difícil de ele educar os filhos dele. E que isso acontece muito. Né? Muitos pais chegam ao consultório porque eles não sabem como educar. Porque ou vieram de uma educação diferente, ou porque os seus filhos são frente a outras coisas que eles não sabem se colocar, eles não sabem se pôr diante disso. Porque a frustração vem muito disso. Porque a gente gera tantas e tantas expectativas em cima desses filhos, tantas coisas que a gente quer que eles sejam, e a gente esquece que eles têm que ser aquilo que eles desejam ser, aquilo que eles sonharam ser. Acho que o grande desafio de ser pai e de ser mãe nos dias atuais é fazer com que esses filhos cresçam com autonomia e cresçam com uma autoestima alta. Eles possam ser líderes deles mesmos. Eles poderem fazer as coisas sozinhos. E isso para o pai e para uma mãe é muito difícil. Né? De alguma forma,
é a questão já de um futuro ninho vazio, desse filho já não fazer mais parte de casa. Mas é necessário que se haja essa autonomia, e que esses pais deem a autonomia da escolha, a autonomia de escolher aquilo que é bom, o que é ruim para ele. A partir do momento de uma educação, de uma base, é muito mais fácil desse adulto ele poder escolher aquilo que vai fazer ele feliz. Porque o pai e uma mãe, eles têm que trabalhar a questão da autoestima, a questão do autocontrole, a questão da resiliência, que é uma coisa que a gente já comentou muito aqui. Fazendo um ponto ao que conversamos semana passada, que é a questão dos transgêneros, eu acho que vem bem a ponto em relação a isso. Poxa, se eu não sei quem eu sou, eu não sei fazer as minhas escolhas, como que eu posso, de alguma forma, ter uma condição que é diferente dos demais, se os demais não me veem da forma como eu desejo ser? Isso é verdade. Então, isso já vem desde a infância. Então, uma criança que tem autonomia, uma criança que tem uma autoestima, uma criança que tem o poder da escolha, que através da educação, através da escola, isso já pode ser sendo trabalhado, num futuro próximo, quando ele se tornar um adulto, vai ser muito mais fácil de ele fazer escolhas que a sociedade às vezes não concorda, mas que o faz feliz, que o torna um ser humano, um cidadão consciente daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer. Sim, que eu acho que a gente tem que ter o amor próprio, né? Se você estiver bem consigo mesmo, você vai conseguir transparecer isso para o seu próximo, né? Para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos da vida cotidiana, na verdade. E onde que a psicologia entra nesse caso? E como que você, enquanto psicóloga, pode estar ajudando? Tem terapias para os pais, para essa pessoa, o que eu posso fazer para melhorar, porque eu fui educado de uma forma que hoje, infelizmente... Porque antigamente tinha uma forma de educação, mudou bastante, né? Hoje a forma de educar... antes a gente brincava bastante, tinha bastante brincadeira. Hoje as brincadeiras é tudo... videogame, é celular, é tablet... na Mas, televisão. essa questão de videogame, de celular, muitas vezes, são os próprios pais que impõem isso dentro de casa. Por quê? Poxa, eu passei o dia todo trabalhando. Meus filhos, quando eu chego em casa, meus filhos querem o quê? Brincar. Mas eu não tenho tempo de brincar. Então, qual é a primeira coisa que eu faço para ele brincar? É um tablet, um celular. É muito mais rápido e muito mais fácil. Então, a partir do momento que você tira 5, 10, 15 minutos do seu tempo para você sentar com os seus filhos, contar uma história, ou então contar como foi seu dia, contar como é a sua história de fato, é muito mais fácil daquele filho te admirar. A admiração começa a partir disso. A partir do momento em que os pais eles passam a mostrar que eles não são super-heróis, que eles vão falhar, porque pais falham e filhos também falham. Né? A frustração ele vai existir sempre, porque sempre vai existir a expectativa. A gente vai ter sempre a expectativa de que os nossos filhos sejam ou iguais a gente ou maiores que nós. Né? Que eles consigam coisas que nós não conseguimos. Né? Mas aí que você tem que tomar cuidado com essas expectativas. Né? Para que a gente não possa gerar transtorno, para que a gente não possa gerar filhos frustrados, filhos decepcionados com nós, com a educação que os pais deram a eles. E sim, filhos, vocês vão decepcionar seus pais, porque isso faz parte da vida, isso é um ciclo da vida. Sim, faz parte. As decepções fazem parte da vida. Sim, isso vai acontecer. Mas, a partir do momento que esses pais, eles tomam consciência de que para educar seu filho, não é sobre a sua ótica, não é sobre a sua expectativa, é necessário que você, pai, você, mãe, escute o seu filho, escute o que ele tem a dizer, né? Esteja lá como uma forma de apoio. Sim, eu sou sempre a favor do diálogo. Sim, como uma forma de ajuda. É necessário que esses pais também escutem o que a escola tem a dizer sobre os seus filhos, né? A maior queixa das escolas nos dias atuais é que a maioria dos pais não comparecem aos dias de reunião com os outros pais. O que serve aquilo? Serve como uma troca de experiências.
né? Eu vou conhecer o pai do coleguinha, do meu filho. Uma troca de saberes. Então, é muito interessante. Então, hoje a psicologia, além de ela estar inserida de uma forma na clínica, ela também está inserida dentro das escolas, né? O apoio já inicia desde lá. Então, se você pai, se você mãe, não sabe como educar seu filho, ou está diante de um desafio, ou porque ele é mal educado, ou porque você dá tudo para ele e você não sabe mais o que fazer, talvez você tenha que se olhar para dentro de você e ver quais são os comportamentos que você está tendo diante desse filho. Né? Sim. Se o que você está dando é mais objetos, coisas, do que de fato a atenção, o carinho, o saber, a troca de experiências é muito importante. Então, é necessário que já se inicie a partir disso, né? E a psicoterapia, ela vem em contraponto a isso, do quê? De que sim, hoje existem grupos de orientação de pais. Hoje também, a maioria das queixas relacionadas à criança é devido a isso. É devido às inúmeras expectativas que esses pais depositam em cima dessa criança. E essa criança fica tão exacerbada que ela não consegue expor aquilo que ela tem de melhor. Às vezes ela tem um dom na música, mas ela não pode expor isso. Por quê? Porque o pai não quer que ela seja de música. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser um engenheiro. Ela tem que ser um modelo. Sim. Acho que o maior exemplo disso, de questão de expectativas, a gente mencionou semana passada, mas eu acho que vale a pena mencionar hoje, é o caso da novela. Né? Aquela mãe, ela depositou tantas expectativas em cima daquela garota. Foi criado como uma princesa, né? Isso, ela foi criada como uma princesa, como uma rainha de fato, né? Sim. Porque, de alguma forma, a mãe queria deixar o cetro para ela. É aquele caso que eu comentei pra você. Mas eu dei tudo pro meu filho, pra minha filha. Só que os pais precisam entender que você dá essa liberdade, que você... é porque ele quis um tablet, eu dei. Ele quis um celular, eu dei. Ele quis que pintasse o quarto, eu pintei. Mas existe uma coisa que dinheiro no mundo paga, que é o amor, que é o carinho, que é a atenção. Eu sei que o seu dia é cansado, que você teve um dia estressante, mas chega em casa, conversa com o seu parceiro, com a sua parceira. Vamos tirar 10 minutinhos pra gente conversar com os nossos filhos. Olha, o papai tá estressado hoje, porque foi um dia cansativo no serviço. Vamos brincar um pouquinho com as crianças. Porque você dá essa liberdade pra ele e depois você quer cobrar uma coisa dele que ele vai jogar na sua cara que você não tem direito. Que você não Porque ele pega mais de... intimidade com o celular, acaba se expondo demais em redes sociais para outras pessoas que você não sabe quem está do outro lado, quem está lendo aquelas publicações. E de daí alguma acaba forma perdendo esse contato. De alguma forma depositou toda a confiança naquilo que ele desejava. Mas não perguntou para o filho se ele desejava Se aquilo ele também. desejava aquilo. Se era aquilo que ele queria, que ele queria expor. Né? E uma das coisas que acontece também, além já que a gente já está comentando na questão de pai e filho, que eu acho muito interessante tocar nisso, chega no consultório divergências de educação entre pai e mãe. Porque antes de eles serem pai e mãe, eles esqueceram que ele era um casal. Um casal. E a rotina muda completamente. Muda. Né? É uma rotina totalmente diferente. Então é necessário, antes de você ser um pai e mãe, você conversar com a sua esposa, com a sua companheira, com o seu companheiro, de fato, que tipo de educação você quer. Né? Que tipo, a partir disso, vai ser muito mais fácil de você lidar com expectativas que você estava desejando, mas que de alguma forma não conseguiu ser alcançada. Por exemplo, mediante a uma criança que ela nasce com algum tipo de síndrome, que eu já disse no início. Não foi algo que a criança desejou. Não. Foi uma condição, foi algo que aconteceu. Então, a partir do momento que isso já é conversado, isso já é dialogado antes de uma gestação, antes dessa criança nascer, é muito mais fácil de você fazer com que essas expectativas diminuam e que você não cobre dessa criança aquilo que ela não pode colocar, aquilo que ela não pode expor, aquilo que ela não pode fazer. Até porque as expectativas são suas, não são as dela. Quando se criam muitas expectativas em cima de uma criança, ela
começa a se cobrar muito também. Ela começa a criar expectativas que ela nunca vai idealizar, que ela nunca vai alcançar, nunca vai ser o real de fato. Vai se tornar tão idealizada, que ela nunca vai conseguir ser um campeão. Ela nunca vai conseguir alcançar os desejos, as metas. Então, é necessário que esses pais parem e analisem quais são os comportamentos que eles estão tendo diante desses filhos, né? Eu não estou falando apenas de criança, né? Nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho em relação à profissão, o quanto esses pais querem que os filhos sejam que nem eles ou melhores que eles. E às vezes esses filhos, eles só querem algo que os façam felizes. Às vezes a profissão que eles escolheram não dá tanto dinheiro quanto o pai esperava. Mas a grande questão não está no dinheiro, está no brilho nos olhos, né? A grande questão está na idealização. Sim, fazer o que se gosta. Eu me sinto realizada em desenvolver determinada função, em fazer determinada coisa. São coisas que o dinheiro não paga. Deixa eu ler aqui as participações. O Maurão do Lava Jato falou assim: penso que temos que achar o meio termo, nem cuidar demais e nem deixar tanto de lado. O Wagner Pereira está dando parabéns. Obrigada, Wagner. A Andréia falou assim: como fala bonito, é isso mesmo. O Ralph também está acompanhando. Beijo, Ralph. Beijo para o Ney Ale Coutrin. O Maurão continua falando assim: são nossos filhos, mas são pessoas também. E nem todas as vezes parecem com os pais. É o que a gente estava comentando, né? O Nego Ale está dando boa noite para nós. Ele falou assim: hoje é complicado a criação, porque tudo envolve a tecnologia. Mas é possível sim manter limites e regras. O Wagner Santos, beijo, Wagner. Abraço para você, meu querido. O Maurão falou assim: eu tenho 4 filhos, todos criados da mesma forma. E cada um tem o seu jeito e o seu caráter, etc. Infelizmente, criar filhos não é criar um robô. Isso é verdade. O Cláudio Santos, um abraço para você, Cláudio, obrigado. A Cleusa Baio falou assim: não precisa ser igual a nós pais, mas precisamos mais passar o melhor de ética para os nossos filhos. O Wagner comentou assim: celulares deveriam ser proibidos às crianças até completarem 12 anos. Criança tem que brincar e curtir os pais, lembrando que os pais também tomem essa consciência, pois muitos ficam ligados na internet ou no trabalho e não dão a atenção devida aos filhos. O Rafael Bodão, um beijão para você que esteve aqui segunda-feira no Estúdio Live comigo e o Leonardo. Boa noite, beijo para vocês, o Blues The Bar. A Andrea Gardelini falou assim: a criança vem com personalidade. Tenho gêmeos e ambos são muito diferentes. Cabe a nós pais darmos a educação e passarmos os valores para eles se tornarem adultos preparados. O Denilton Bernardo, lá do Vista Alegre, está mandando um boa noite. Boa noite. Isso é verdade, Kátia. Os filhos gêmeos, porque são gêmeos, existe muito isso. Porque são gêmeos, eles são idênticos. Não. Olha aqui a mãe falando. A gente tem que lembrar assim, que cada um é singular. Singular o quê? É um único. Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Não é porque é gêmeos que eles são iguais. Muito pelo contrário. Às vezes eles escolhem profissões diferentes, vidas diferentes uma do outro. Né? A grande questão, o grande desafio, eu volto a bater bastante nisso, é os pais entenderem a individualidade de cada um. Tentar cobrar menos dos seus filhos. Né? Tentar dialogar, tentar se comunicar com eles. Eles têm muito para falar. É que às vezes a gente não quer se dar ao tempo de ouvir. Sim, né? Isso é verdade. E de alguma forma tentar diminuir essas expectativas em relação aos nossos desejos, mas colocar as expectativas em cima dos desejos deles. Hoje eu ouvi uma fala de uma mãe muito interessante, que foi o seguinte: eu tenho tantas expectativas em cima do meu filho, ele tem 9 anos de idade, mas ele quer ser jogador de futebol e ele já está indo para a base. Tipo, eu me sinto pressionada, a mãe falando, eu me sinto pressionada de alguma forma, porque eu vejo que as minhas expectativas, de alguma forma, elas
não se fundaram. De alguma forma, elas se quebraram. Mas isso quer dizer o quê? Que essa criança ela já tem 9 anos e, de alguma forma, ela já tem essa identidade. E ela já tem o poder de escolhas dela. Sim. Talvez a escolha dessa mãe não seria ele ser um jogador de futebol. Não seria, mas é o sonho dele. Mas é o desejo e ele já está indo em busca daquilo que ele quer. Então, imagina para essa mãe a frustração que ela está passando. E vai existir muitas outras frustrações na vida dela. Que com a terapia é possível você estar lidando com essas inúmeras frustrações. Sim, isso é verdade. Ó, o Kleberson falou assim, boa noite mais uma vez, estou ligadinho aqui. O Denilton está dando parabéns para o programa, falou que o tema é muito bem legal para se discutir. A Ana Cláudia, beijo Claudinha, obrigado. O Sandriel, beijo Sandriel. E a Kelly Santos também está aqui conosco. Mega beijaço para todos vocês. Gostaram do programa? Espero que tenham gostado. Mandem sugestões para nós aqui na nossa página. Na primeira semana de outubro, a gente vai soltar a enquete para vocês, tá bom? Que quiserem sugerir os próximos temas do mês de outubro, as próximas sugestões de programa, aqui com a Kátia Baio. Tirem suas dúvidas conosco. Aqui você é sempre bem-vindo, aqui o internauta sempre tem espaço, na verdade, Kátia? Isso mesmo. Vocês podem mandar as sugestões de vocês, pode mandar as perguntas. Lembrando, assim, que sempre depois que termina a live, eu sempre fico um tempinho aqui. Então, sim, assim, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira falar em particular, quiser mandar, né? Ou por WhatsApp, que eu vou estar passando meu telefone, que é 983-312658. Tem o meu e-mail, que é katiabaiopsicóloga@gmail.com. E a fanpage Instagram, psicóloga Kátia Baio. Caso alguém queira falar alguma coisa ou queira mandar para o SB 24 horas, né? Sim. A gente está aqui para poder auxiliar o máximo a vocês aí de casa. E eu quero agradecer também, viu? Você está linda hoje. Como hoje sempre. Estou, ó, de Estúdio G. Lindo, maravilhoso. Beijo para Isa. Beijo para Isa. Conosco semana passada. Adorei. Beijo também para Tati, que eu tô com os produtos da Mary Kay. E também eu quero agradecer hoje a minha roupa. Ó, eu estou de Amanda Rouparia. Eu quero agradecer as meninas de lá. Tem peças maravilhosas. E o atendimento é perfeito. Então eu quero agradecer e agradecer o pessoal aí de casa. Caso vocês queiram falar caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar pra gente depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curte, compartilha, né? Porque eu acho que quanto mais pessoas saberem e serem educados em relação a isso, acho que cada vez mais a gente vai gerar adultos mais conscientes e adultos mais felizes, né, Gê? Isso é verdade. Eu quero agradecer a Arte Móveis do Sul, ela que está sempre decorando aqui o nosso espaço, com móveis maravilhosos. Você que não conhece, vai lá conhecer. A Arte Móveis do Sul fica na Avenida Campos Sales, 1201, ali em Americana, tá bom? E agradecer também a Tutti Amici Pizzaria. Você que acompanhou aqui a Kátia, agora quer levar a criançada, né, para comer uma pizza deliciosa, colocar o papo em dia com seus filhos, vai lá na Tutti Amici Pizzaria, que fica na Rua Teresina, número 115, na Cidade Nova, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ou faça seus pedidos pelo 3454-4115 ou pelo WhatsApp no 991-592994. Lembrando que a Tutti Amici Pizzaria ela é aberta de segunda a segunda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima quarta-feira tem mais, o assunto vai ser bem bacana, bem interessante. Lembrando que amanhã tem transmissão aqui na página do SB 24 Horas. O SB 24 Horas está transmitindo aí a Copa Cota de futsal feminino, tá bom? Então amanhã às 19h30, fiquem ligadinhos aqui na fanpage do SB 24 Horas, porque vocês merecem muito mais informação. Obrigada, Kátia. Imagina, uma boa noite para você. Obrigada. E precisar, o SB 24 Horas está sempre à disposição. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.